E no CSS eu tenho algumas propriedades básicas. Aliás, alguns elementos básicos. Propriedade é uma delas. O primeiro é o seletor. O que eu posso estar utilizando como seletor? Inicialmente eu vou usar a própria tag como seletor. Por exemplo, o H1. H1 é um seletor. Diferente do HTML, eu não vou usar o sinal de maior que e menor que para estar criando tag. Não existe tag no HTML. Então, H1 é o meu seletor. E para definir que naquele H1, ou seja, no meu título, eu vou ter uma configuração, por exemplo, eu vou aplicar a cor vermelha. Logo após identificar o meu seletor, que é o H1, se eu estou identificando quem é que eu vou personalizar, vou inserir as minhas chaves. Então, a minha personalização vai ficar dentro das chaves. Vou teclar um Enter aqui para ficar melhor de visualizar. E dentro das minhas chaves, eu vou ter as minhas propriedades. As minhas propriedades é quem vai dar cor. Por exemplo, que a gente fez no atributo Style. Vou utilizar aqui a minha propriedade. Propriedade Color. Vou usar dois pontos. E após a minha propriedade, eu vou definir o valor dessa propriedade. No caso, eu quero que o meu título H1 seja vermelho. Seria red. E depois que inserir a cor, para finalizar, um ponto e vírgula, para dizer que eu encerrei aqui a minha propriedade. Se eu salvar, observa aqui, que agora o meu título está vermelho. E ele não possui o atributo style aqui dentro, porque eu estou criando dentro da tag style, estou informando que o H1 vai ser vermelho. Isso aqui vai servir para qualquer H1 que estiver nessa página. É tanto que se eu tirar o style aqui desse primeiro H1, e salvar, observe que ele continua vermelho, porque está aplicando a todos os H1s que existem nessa página. Vou dar um Ctrl Z aqui, só para permanecer aqui o nosso exemplo. Mas caso eu não tenha, serviria também. Ok, aí eu tenho aqui uma tag P também, que essa tag P, se eu for ver que ainda está somente em HTML, eu quero também deixar essa tag P vermelha. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou repetindo esse mesmo processo aqui dentro do meu style, e trocando aqui o meu seletor, em vez de H1, pelo seletor P. Salvei. Observe que aplicou ao P também. Mas eu tenho uma forma mais prática de aplicar a mesma configuração para vários elementos. Em vez de estar utilizando aqui um novo seletor, criar nova propriedade, que na realidade é a mesma propriedade anterior, quando eu tenho propriedades iguais, eu posso fazer o agrupamento de seletores, que funciona da seguinte forma. Vou pegar aqui, salvar, voltou aqui o HTML. O agrupamento funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui o seletor H1. Eu queria que o seletor P também tivesse a mesma configuração. Então, para isso, basta traçar aqui uma vírgula e dizer qual é o seletor que eu quero que tenha a mesma configuração, a mesma aparência, que é o seletor P. Salvei. Observe que já ficou vermelho porque pegou a mesma configuração do H. Dessa forma bem simples, eu estou inserindo aí o mesmo código de cor para o meu seletor, tanto H1 como P. E o interessante é porque isso aqui é universal, vai servir para qualquer tag H1, então qualquer tag P que eu fizer no meu texto. Se eu criar aqui mais alguns textos, criar mais alguns parágrafos, aqui texto 2 e o texto 3 e salvar, observe que já fica com a cor vermelha porque eu já defini aqui que a tag P vai ser vermelha. Então qualquer tag P que eu criar aqui
vai ser vermelho. Ok? Então aí nós temos as duas formas de CSS inline. Vou inserir até um comentário aqui. CSS inline. E aqui abaixo tem um CSS interno. Que eu chamo esse CSS de incorporado. Eu tenho um terceiro CSS, que é o CSS externo. Esse CSS externo, ele é importado para o meu HTML. Como funciona? Vou abrir aqui novamente meu gerenciador de arquivos. E dentro aqui do meu diretório principal, clicar com o botão direito, New Folder, criar uma nova pasta. Vou criar uma pasta aqui chamada CSS. Teclar Enter. Eu vou criar aqui uma pasta para guardar somente os meus arquivos CSS. Esse arquivo CSS, vou clicar aqui com o botão direito, em New File, criar um novo arquivo. Vou criar um arquivo chamado estilo, mesmo nome que eu dei lá para o arquivo HTML que a gente está editando. Só que aqui, em vez de colocar estilo .html, ele vai ser um arquivo somente de CSS. Então, ele vai se chamar estilo.css. A extensão já define o tipo de arquivo. Tecla Enter. Só que o estilo está vazio. Aqui no meu Visual Code ele muda até o ícone, olha só. Que HTML está simbolizando aqui o sinal de maior que e menor que, para mostrar que é uma tag, que é um estilo de tag do HTML. E no CSS ele mostra esse jogo da velha, o cerquilha, que é o sinal do CSS, que a gente vai ver na próxima aula, que é o sinal de identificação de seletores. Então aqui no meu CSS eu posso definir o seguinte. Antes de definir aqui meus seletores, minhas propriedades, vou voltar aqui no meu estilo.html, vou recolher aqui para dar mais espaço, e vou fazer o seguinte. O meu CSS, eu tenho a possibilidade de estar inserindo comentários nele também. A gente viu que o comentário no HTML é feito pelo sinal de menor que, exclamação, traço, traço, finaliza com traço, traço e o sinal de maior que. No CSS funciona da mesma forma, só que mudando os sinais de início e final. No CSS vou iniciar pelo barra e o asterisco. Observa que ele já mudou aqui até a estrutura do meu HTML. E para finalizar o comentário é com o asterisco barra. É só inverter. Começa com barra asterisco, finaliza com asterisco barra. Você vai ver que voltou aqui ao normal. Então vou comentar aqui o seguinte. H1 é o meu seletor. Entre as chaves, escrevo o meu CSS e color, que foi o que a gente utilizou, color é minha propriedade. E head é o valor da propriedade. Vou dar uma quebra de linha aqui para ficar melhor de visualizar. Pronto. Vou teclar Enter aqui e inserir aqui H1,P é um seletor agrupado. Ou seja,
agrupamento de seletores. Pronto. Ok? E para retirar esse CSS daqui, para a gente poder testar com CSS externo, eu vou comentar o código /* e */. Vou salvar. Observe aqui que o meu HTML voltou a ter somente a configuração HTML. A cor vermelha do CSS saiu, permaneceu somente essas duas primeiras linhas porque está com o CSS inline. Então vamos agora fazer o seguinte. Aqui eu tenho o meu CSS externo, que no caso está vazio, a gente vai editá-lo ainda. Eu tenho que fazer com que esse arquivo seja incorporado dentro do meu HTML, no caso estilo.html. Para isso, basta fazer o seguinte. Logo aqui abaixo do title, eu vou inserir aqui uma tag chamada link. Essa tag ela não possui fechamento e ela é encarregada de fazer a linkagem com outros arquivos externos, no caso, arquivo CSS. Porém, somente ela não é o suficiente, eu tenho que usar atributos para realizar essa linkagem. O primeiro atributo vai ser o rel. O rel vai definir o tipo de página que eu quero fazer a linkagem. Vou fazer a minha linkagem com o tipo style sheet. Style. Ou seja, minha folha de estilo, o meu CSS. E em seguida eu vou usar aqui o meu href. O href funciona semelhante ao link que a gente já viu em aulas passadas. Eu vou no link, no href, eu definia o endereço da página no qual eu queria ir. No caso do link, é o contrário. O href, eu vou definir o caminho até o arquivo, como eu faço no href do link. Só que em vez de ir, eu vou trazer esse arquivo, vou importar esse arquivo. Então, eu vou definir aqui a pasta que eu criei, se eu for observar aqui. Estou aqui no link.html. Então, para chegar nesse arquivo estilo.css, primeiro eu vou ter que acessar a pasta CSS. Vou colocar aqui CSS, que é a pasta que eu quero acessar, barra o estilo.css, que é o arquivo que eu quero importar para o meu HTML. Vou recolher aqui, vou salvar. Observe que não teve alteração nenhuma, porque o meu estilo está vazio. Então aqui eu vou definir as minhas propriedades. Como é um arquivo CSS, não precisa de estar style aqui. O style somente se eu estivesse dentro do HTML. Aqui eu vou inserir o H1, que é o meu seletor, abrir chaves, dentro dele definir aqui a minha cor, através do color, e definir aqui a minha cor, vai ser o red. Vou salvar. E observa aqui, ó, que o meu título já alterou a cor, já ficou vermelho. Eu defini que o H1 ia ser vermelho. E esse arquivo aqui está externo. No HTML eu estou chamando ele através dessa tag link. Ok? Dessa forma eu posso aplicar aqui novamente a tag P. Aliás, como a gente já viu o agrupamento, eu vou simplesmente agrupá-lo aqui. Tag P, vou salvar. Olha só, já ficou vermelho. Tanto o CSS interno, que é incorporado, está fazendo aqui a mesma coisa que o CSS externo. Então, qual é a vantagem de estar utilizando o CSS externo? Dentro do HTML, tudo isso aqui que eu defini
que o H1 e o P ia ser vermelho, em qualquer tag H1 e P que tivesse dentro do meu arquivo, iria ser vermelho. Porém, se eu tivesse 10 páginas HTML, eu teria que definir esse style aqui dentro dessas 10 páginas. A vantagem do CSS externo é que, como eu já defini o H1 e o P ia ser vermelho, eu posso fazer o seguinte: dentro das minhas 10 páginas, apenas inserir o link, e nessas 10 páginas, automaticamente, o que for H1 e P já vai pegar a configuração, sem eu ter que escrever novamente todo o conteúdo do meu style. Se eu tiver 10 páginas, é só fazer o link e vai servir para as 10 páginas. Se tiver 1000 páginas, vai servir para as 1000 páginas. É claro que a gente não vai fazer um site com 1000 páginas, apenas um exemplo. Ok? Então, dessa forma, ele fica bem mais prático e bem mais dinâmico de se trabalhar. E nas aulas seguintes, nós vamos trabalhar com CSS externo, que é mais dinâmico para se trabalhar com páginas diferentes e reaproveitar o código do nosso CSS. Espero que vocês tenham aprendido a utilizar aí as 3 formas de CSS. Tenha ficado tudo claro. Até a próxima. Tchau, tchau.